Muito bem, estamos cá de volta, né? Vimos na abordagem anterior a proposta de Carl Rogers e agora vamos lidar com a Weltanschauung ou visões de mundo e também o que Bruno Raab chama de cuidado e relacionamento, ou care, e o que ele chama de relationship. Bem, comecemos então por este último. Para Bruno Raab, uma das características que estão presentes no aconselhamento filosófico e que o estruturam também é o chamado cuidado ou relacionamento. O que é isso? Raab constatou que, nas produções que ele investigou, o aconselhador filosófico ele busca focar a sua atenção para a pessoa e não para a doença. Ou seja, antes de procurar rotulá-lo em alguma enfermidade, alguma dificuldade, enfim, eu tenho uma total preocupação com o ser humano que está à minha frente, no sentido de respeitá-lo, no sentido de fazê-lo acolhido e no sentido de me preocupar com ele. Bem, essa preocupação ela adquire tonalidades diferentes que, por exemplo, tão somente uma preocupação com o intuito de, digamos, mudar alguém. Mas o Raab coloca que essa preocupação ou cuidado, ela busca retornar aos ideais clássicos, epicuristas ou estoicos. Bem, e o que seriam esses ideais clássicos, epicuristas e estoicos? É um profundo respeito e necessidade de buscar fazer com que o outro seja valorizado, seja cuidado. E esse cuidar é no sentido de que o seu eu, a sua alma, né, como diriam os epicuristas ou estoicos, ela se desenvolva plenamente. Tanto é que se você for investigar com mais cuidado, você verá em outra disciplina isso, né? Mas se você for verificar chamadas cartas de Sêneca ou as cartas de Epicuro, você verá que em todas elas, o filósofo, no caso Sêneca ou Epicuro, ele tem uma profunda preocupação para com o outro, para que o outro tenha uma vida plena, para que o outro se realize como ser humano e, para tanto, ele se manifesta por meio da filosofia com o intuito de que a filosofia possa ajudar esse indivíduo a ter essa vida plena. Mas percebam que a filosofia ela é utilizada como fármaco, como remédio para a alma, mas há uma profunda intenção de se respeitar o outro, né? De certo modo, ter o que chamamos, né, de relação empática, de empatia para com o outro, no sentido de compreender e entender seus sofrimentos, suas angústias e a necessidade de nós o ajudarmos, né, de algum modo. Bem, indo mais além, o Raab coloca que é uma espécie de porto seguro para se explorar as construções de narrativas de vida e visões de mundo. Ou seja, esse cuidado e relacionamento procura fazer com que a pessoa diante do aconselhador se sinta acolhida, se sinta respeitada, se sinta cuidada, se sinta protegida na sua tentativa de se tornar uma pessoa plena, saudável, enfim. Que ele possa perceber no outro, no caso o aconselhador, um ser humano que o identifica na sua humanidade e se vê respeitado nela. Com isso, ele se sente protegido e acolhido, né? Então veja, este é o primeiro aspecto. Quanto ao segundo, e também que se manifesta de uma forma muito presente no aconselhamento filosófico em várias obras, é a chamada visão de mundo, ou worldview, ou, para os alemães, Weltanschauung. Bem, o que seria isso? Do ponto de vista filosófico,
o surgimento dessa Weltanschauung surgiu pela primeira vez na filosofia alemã e foi cunhada por Kant. A partir daí ela foi incorporada pelos idealistas alemães, pelos românticos do século XIX. E a Weltanschauung, ou Worldview, ela trata do conjunto de crenças que permeiam e moldam todo o pensamento e a ação humana. Então veja, se estou aqui diante de você, agindo no meu cotidiano, tomando decisões, enfim, eu sempre faço isso a partir da minha visão do mundo, da minha Weltanschauung, a respeito de como o mundo, como eu devo agir no mundo, o que devo procurar nesse mundo. Né? Mais adiante, constata-se que, por exemplo, a partir de 1840, o termo Weltanschauung passa a compor o vocabulário das pessoas educadas, ou seja, busca-se a Weltanschauung entre os povos educados alemães. E essa Weltanschauung é conquistada, por exemplo, por meio da Bildung, uma tentativa de se educar o povo para que ele adquira essa visão de mundo e tenha uma visão de mundo. Né? Bem, só para finalizar, então, nós poderíamos dizer que a Weltanschauung, ou visão de mundo, expressa a perspectiva global sobre o mundo, em todos os aspectos, a respeito do que é o mundo, como deve ser, para onde deve ir, como eu me insiro nele, qual é a relação minha com esse mundo. Bem, avançando um pouquinho mais, e dessa modo para encerrar algumas considerações sobre filosofia alemã, citamos o idealismo e o romantismo, né? Diríamos que em ambos a Weltanschauung expressa as crenças que são fundamentais e formativas para o pensamento humano e a respeito da vida. Bem, dito isso, vamos avançar um pouquinho mais. E aí eu convido você a pensar junto comigo essa questão. Será possível que exista uma visão de mundo universal? Nós diremos que não, né? Você sabe do seu cotidiano, você sabe da sua forma de ver o mundo. Nos debates que você faz com as pessoas, você percebe que as pessoas veem o mundo de modo diferente. E não é diferente no que se refere a Weltanschauung. Cada pessoa desenvolve sua própria visão de mundo. Essa visão de mundo, ela contempla, por exemplo, o propósito da vida, ou seja, existiria algum sentido para a minha vida? Qual é a minha finalidade nela? Como devo agir para esse propósito? Será que existe um ser sobrenatural, alguma força sobrenaturais a compor esse mundo? O bem e o mal. Qual a origem disso? Como o bem e o mal se manifesta? Tudo isso está presente na minha visão de mundo e eu julgo as ações cotidianas no mundo a partir dessa ideia do que é o bem e do que é o mal. A visão de mundo ela dá significado à morte e à vida. Se você investigar a cultura, você vai ver que, por exemplo, os mexicanos, quando se morre alguém, eles fazem festa. Em contrapartida, em outros lugares, o luto é algo muito doloroso, enfim. Então veja, qual o significado da morte, qual o significado da vida, quais as origens do universo e da vida, existiria uma origem, enfim. Todas essas questões compõem a Weltanschauung, ou visão de mundo. Aqui eu apresento para você mais uma reflexão sobre isso. Né? Podemos dizer, então, que a visão de mundo consiste nas respostas que a pessoa dá para as muitas perguntas sobre a vida e o seu viver. Então, veja, ao nos tornarmos conscientes, começamos a questionar a vida, o mundo e o viver. E o fazemos tentando dar respostas para isso, até para justificar a nossa presença no mundo, né? Ou tentar, digamos, manifestá-la. Então, a Weltanschauung visão de mundo seria o conjunto de respostas que nós damos a estas perguntas. E como se origina, então, essa visão de mundo? Será que ela originaria-se tão logo nasçamos? Bem, você sabe que não é assim, né? Podemos dizer que
a visão de mundo de qualquer ser humano, ele se origina, por exemplo, a partir da criança, quando ela lida com as variáveis culturais, a educação que ela recebe, por exemplo, a criação em uma comunidade, se ela está numa família nuclear ou não, tudo isso acaba fazendo com que ela comece a pintar, se é que nós poderíamos dizer desse modo, né, o grande quadro do que seria a vida, quais seriam os valores, como ela deve se conduzir. Bem, e onde podemos receber elementos que nos influenciam a criar essa visão de mundo? Através dos pais, dos familiares, as nossas formações que adquirimos, os adultos que são importantes na nossa vida, né? Os companheiros, a ciência, na medida em que ela investiga vários aspectos da vida, as origens, enfim. Diga-se de passagem, atualmente, sobretudo nas sociedades ocidentais, há uma espécie de ditadura da ciência, né? Você bem sabe disso, isso, como sabemos, é perigoso, né? Mas não há como negar. Então, diante desse processo todo que eu estou citando para vocês, criam-se distintas perspectivas de visão de mundo. Criam-se pressupostos, imagens, e os jovens os fazem, né, a partir de vários graus de firmeza e maturidade cognitiva. Ou seja, ele pode variar de indivíduo para indivíduo a partir da condição existencial dele e de outros meios, né, que podem atingi-lo. Temos como, por exemplo, a TV, temos, por exemplo, agora com o advento da internet, né, outros meios de comunicação, tais como Facebook, blogs, enfim. Então, tudo isso compõe uma, entre aspas, cultura popular que acaba amalgamando o indivíduo naquilo que ele concebe como sendo a vida, né, e o mundo. E isso acaba por torná-lo tal como ele é. Bem, agora vejam, a visão de mundo de alguém pode mudar? Sim, ela pode. Ela pode, por exemplo, ser incoerente? Sim, às vezes as pessoas não se dedicam a construir uma visão de mundo coerente. Isso faz com que a visão de mundo dela seja um tanto quanto fragmentada. Pessoas podem, por exemplo, ao longo do tempo, gradualmente, através da vida dela, passar por eventos que podem fazer com que ela reforme a forma como ela vê o mundo, a perspectiva dela no mundo. Então veja só, você ao longo da sua vida, certamente se eu te perguntar para você, você vai me dizer que ao longo da sua vida, coisas que você considerava boas, hoje você considera más, ideais que você tinha a respeito de si mesmo, de como deveria ser o mundo, foram mudados, enfim. A educação também pode influenciar as mudanças de perspectiva, porque elas trazem novos elementos para você. As experiências vivas, né? Os encontros persuasivos, onde alguém te toca de tal modo que você passa a ver determinado aspecto da sua vida ou do mundo de outro modo, gerando inclusive às vezes até mudanças dramáticas na perspectiva que você tem a respeito do mundo. O contato, né, com variadas culturas, costumes, enfim. Você que porventura talvez tenha já viajado para outros lugares e culturas, sabe do que eu estou falando. Às vezes há esse choque cultural, enfim, mas você acaba tendo outros olhares a respeito de como pode vir a ser você e sua relação com o mundo, né? As tragédias significativas, sucessos, enfim, todos esses elementos podem renovar o seu modo de pensar sobre a vida e qual seria o significado dela. Então, finalizando esse momento, né, eu diria para você que a mudança nas visões de mundo é fato. E trazendo para vocês Heráclito, né, que diz que não é possível um ser humano passar pelo rio duas vezes, porque tanto o rio quanto ele terá mudado. Da mesma forma, as visões de mundo, elas podem sim sofrer mudanças ao longo do tempo. Bem, diante disso, qual é a ação do aconselhador filosófico a respeito das visões de mundo e por que ela é importante?
eu apresento aqui uma consideração do Lahav, que de certo modo sintetiza isso. Veja, para Lahav, as visões de mundo elas devem ser sobremaneira pensadas e criadas, né, estratégias para agir no aconselhamento filosófico para que essas visões do mundo do indivíduo sejam colocadas à baila ou discutidas. Veja só a consideração de Lahav. Metaforicamente, eu os ajudo a organizar os fragmentos de cores de que sua vida é composta. Exemplo, aspectos de suas ações, emoções, pensamentos. Então veja só, o aconselhador filosófico ele busca captar como o indivíduo age diante do mundo, as emoções que ele tem diante do mundo que vive, os pensamentos que realiza a partir dessas emoções e ações que tem. O aconselhador ele busca fazer links, criar uma imagem única, juntando essas peças para que elas deixem de estar fragmentadas. Continuando, ele apresenta em aspectos complexos, de suas ações, emoções, pensamentos, enfim. E, ao fazê-lo, continuando, ele transforma aquilo que seriam fragmentos de cores em pinturas complexas. Então veja só, o indivíduo no cotidiano, dada a avalanche de informações, às vezes ele tem fragmentos do que seria uma visão de mundo. Elas estão dispersas, elas muitas vezes são contraditórias. E o aconselhador filosófico busca obter esses elementos para, entre aspas, criar essa pintura complexa, para que o indivíduo crie uma totalidade de visão de mundo a partir da sua singularidade, Avançando, Lahav coloca que trata-se de quebrar os aspectos relevantes de suas vidas em componentes isolados, através de métodos como análises conceituais ou fenomenológicas. Então, o que é isso? Pegar vários elementos que compõem a forma como o indivíduo age e pensa o mundo, separá-los e analisá-los para ele começar a perceber como é ele diante do desafio que ele tem de dar significado ao mundo. Avançando, ele diz examinar sua vida cotidiana a partir da perspectiva desta visão de mundo. Ou seja, tão logo você consiga dar esse toque amplo e geral a respeito de como o indivíduo age e se vê no mundo, você convidar o indivíduo a pensar o quanto a vida cotidiana dele se incorpora a essa visão de mundo, se ela está próxima ou não da visão de mundo que ele possui. Muitas vezes os indivíduos têm uma determinada visão de mundo, mas a vida cotidiana dela não as manifesta. Então o indivíduo deixa de se manifestar naquilo que ele é próprio, a sua forma de ver o mundo. Logo depois ele coloca, e criticamente investigá-lo, ou seja, verificar elementos que não estão devidamente solidificados, que necessitariam de maiores aprofundamentos, enfim, para dar esse sustentáculo que permita ao indivíduo se situar em relação a si mesmo e ao mundo a partir daquilo que ele é, daquilo que ele pensa. Finalizando, o Lahav coloca, o processo destina-se a abrir a porta para novas formas de seu modo de se relacionar com o mundo, com o duplo objetivo de aliviar a situação e contribuir para o enriquecimento pessoal. Então veja só, sintetizando, Lahav propõe que primeiro a análise da visão de mundo é importante, de modo que o indivíduo comece a pensar o seu sentido de si mesmo, do mundo que deseja, como ele vê o mundo, enfim, e estruturar isso para até se identificar naquilo que ele é singular a respeito de si mesmo e o mundo. Feito isso, delineado essa pintura complexa que é a visão de mundo que o indivíduo tem,
o aconselhamento filosófico ele apresenta novas formas de ver o mundo, para que o indivíduo perceba que existem outras possibilidades, que não tão somente aquelas que ele possui e que ele solidificou, não é? A partir da ação do aconselhador filosófico. E com isso, a partir da manifestação de outras visões de mundo do aconselhador para a pessoa, né, que está diante dele, pode-se vir a aliviar determinada situação ou contribuir para o enriquecimento pessoal. Então veja só, há um profundo respeito no sentido de captar aquilo que compõe do outro, a visão de mundo dela, estruturá-la para que ele se veja naquilo que ele é, pensa ou deseja, e a partir daí apresentar outras possibilidades para que ele possa perceber que essas outras possibilidades podem vir a ampliar a visão de mundo que possui. Mas percebam que existem elementos muito originais nisso. O primeiro é a tentativa de fazer com que o indivíduo descubra-se naquilo que lhe é singular. E logo depois apresenta-se várias possibilidades, que não tão só uma, e há um profundo respeito na visão de mundo que ele próprio já possui. E caberá a ele, através do diálogo, né, mantido com o aconselhador, verificar que elementos podem ser incorporados, ampliados na visão de mundo que ele tem. Mas percebam o quanto há de profundo respeito nesse processo. Lembram-se do vídeo anterior, quando nós tratamos então daquela centralização para a pessoa? De certo modo, ao captarmos a visão de mundo do indivíduo, nós estamos fazendo esse exercício. Bem, então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.